Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, grande é o teu nome, Senhor. Tremendo é o teu nome. Poderoso em glória e grande em força, Deus temível, a quem tudo criou e tudo formou, a quem trouxe à existência as coisas de onde nada existia, a quem deu vida ao pó da terra, e do pó da terra fez deles filhos. Grande é o teu nome, Senhor. Mas nesse momento em que a tua palavra vai ser anunciada, é necessário que o Senhor, mais uma vez, manifeste o teu poder no nosso meio. Poder capaz de transformar o nosso coração e mudar a nossa vida. É necessário que o Senhor nos tome em tuas mãos e opere um milagre no nosso ser. Lava-nos, Senhor, nesta noite. Lava os nossos pés nesta noite. Lava a nossa alma nessa noite. Derrama sobre nós a tua graça. Renova em nós a alegria da tua salvação. Eu te peço no nome de Jesus, que não permita que nenhum aqui
presente saia sem um toque do teu Espírito. Por isso, no nome de Jesus, toma-me em tuas mãos, para a glória do teu nome. Porque se o Senhor não operar, se o Senhor não intervir, se o Espírito Santo do Senhor não agir nesse momento, de nada, Senhor, de nada valerá estar aqui. É necessário que o Senhor se manifeste e opere no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Talvez essa passagem aqui seja uma das mais conhecidas durante toda a história do cristianismo. É o momento em que Jesus está na última ceia, reunido com os discípulos, e nessa reunião, então, antes de ser crucificado, após ter tomado a ceia, ou parte da ceia, porque a ceia era dividida em 4 momentos, ele então lava os pés dos seus discípulos e ensina uma grande lição. Mas o grande ensinamento e o ponto central do que Jesus quer ensinar aqui é finalizado nas palavras dele no versículo 17, quando ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos naquela noite era como encontrar a verdadeira felicidade. Como ser tido por abençoado. Como ser, na verdade, uma pessoa alegre e feliz a despeito de qualquer situação. E eu acredito que esse seja o grande ensinamento de Deus para nós essa noite. Que nós possamos descobrir, com base naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, como viver feliz na sua presença. O que me chama a atenção nesse texto é porque o próprio texto ele inicia afirmando que Jesus sabia quem ele realmente era e que tinha todo o poder. O texto diz que Deus deu a ele todo o poder. Então Jesus conhecia muito bem aquilo que estava às suas mãos, a capacidade que ele tinha. E eu fico analisando e refletindo sobre a nossa vida nos dias de hoje, e a sociedade que nós estamos inseridos. E eu posso verificar que parece que a humanidade tem caminhado para uma vida onde a aparência ou a demonstração daquilo que eu consigo fazer ou daquilo que eu tento aparentar que faço vale mais do que realmente aquilo que eu sou. Talvez nós tenhamos ou venhamos sofrendo influência desde a infância, eu acredito que muitos aqui, de ver um super-herói como Superman, e de ver outros heróis da televisão, e olhar para eles e dizer: puxa, quanto poder, quanta força, que capacidade. E aí eu me pego pensando nisso, e começo a olhar e analisar o nosso comportamento hoje, na dinâmica social, inclusive nas mídias sociais, e verifico quando nós queremos apresentar uma imagem de força, de poder, de sucesso, de realizações. Queremos demonstrar uma imagem que estamos bem casados, plenamente felizes, de forma que todos possam ver aquilo que talvez não seja a realidade do que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós somos como aqueles fisiculturistas que vão para a televisão e a única coisa que sabem fazer é demonstração de uma pseudo-força por meio da apresentação dos seus músculos, mas que muitas vezes não conseguem correr nem 2 quilômetros, porque tudo aquilo ali aparentemente é uma grande máscara.
E parece que a nossa vida hoje, o quadro que nós estamos pintando dessa sociedade, é para simplesmente aparentar uma realidade que nós muitas vezes queremos demonstrar para poder esconder o que realmente nós somos. Vivemos em uma sociedade onde o status e a honra são celebradas, mas a verdadeira simplicidade e humildade é tido como fraqueza e vergonha. No tempo de Jesus também era desse jeito. E quando eu começo a olhar para ele, eu começo a identificar que os valores que ele ensinou aos seus discípulos são totalmente diferentes dos valores que nós estamos cultivando no nosso dia a dia. Totalmente diferente. Ele realmente tinha todo o poder. Ele realmente tinha o que demonstrar, como demonstrar. Mas o que me chama a atenção é que ele abre mão de tudo isso. Ele deixa tudo isso de lado para mostrar que no reino de Deus os valores são totalmente contrários aos valores dos homens. Eu não estou dizendo aqui para você agora ir lá para o Facebook também derramar todo o seu lamento, todos os seus problemas, certo? Abrir lá nos grupos das mídias sociais e começar a demonstrar, é porque eu estou sofrendo. Não, não é isso. Nós vamos entender também que Jesus não nos chamou para isso. É por isso que eu disse que o ponto central aqui é a busca da verdadeira felicidade. E o que ele vai nos demonstrar nessa noite é que essa felicidade, ela não é alcançada por uma demonstração de poder, nem por um status em que eu ocupo, nem por uma performance que eu mantenho. Essa felicidade, ela só é encontrada quando eu entendo os valores do reino de Deus e começo a viver segundo esses valores. Esse é um momento de celebração. O judeu esperava o ano todo para que a festa da Páscoa chegasse. Era o auge do ano, era o grande momento em que se celebrava e recordava a libertação do povo na terra do Egito. E era quando eles então faziam uma ceia onde eles poderiam se alegrar e compartilhar uns com os outros naquele momento tão especial. E Jesus está nesse momento. Jesus então manda seus discípulos durante o dia prepararem essa refeição. E eles vão preparar. E chega esse momento tão especial de celebração, de alegria e de festa. E ao sentar com seus discípulos na mesa, Jesus então ele começa a ensinar algumas verdades transformadoras, capazes de mudar a minha vida hoje e a sua vida hoje, dependendo do quanto nós tenhamos o desejo de andar e viver com esses ensinamentos. Para você que não, ou melhor, para nós que temos uma influência cultural de longos séculos, a imagem de Jesus na ceia é aquela pintura de Leonardo da Vinci. Uma mesa retangular, Jesus no centro da mesa, e os seus discípulos à esquerda e à direita, o discípulo João à direita, por seu discípulo amado. Essa imagem não reflete a imagem real da ceia do Senhor. Era comum naquela época eles sentarem, na verdade não era sentado e não era uma mesa como nós temos. Eles ficavam praticamente deitados e reclinados, com a cabeça em direção à mesa e os pés para trás. E essa mesa, na verdade, era colocada no chão, e alguns tapetes eram colocados para que eles se debruçassem em cima deles. Porém, Jesus não ficava no centro dessa mesa, e o formato dessa mesa não era retangular, era em formato de U. Imagine um U, meio quadrado, meio com formas bem retas e definidas. Imagine um U, onde a primeira parte desse U, as três primeiras pessoas que ficavam nessa primeira parte de entrada, eram as três pessoas mais importantes. E no final desse U,
ficava a pessoa de menor importância, a pessoa mais simples, talvez a pessoa mais humilde. Isso vai nos ajudar a entender o texto. Era comum na prática judaica, quando você chegava na casa de uma pessoa que você era convidado para uma refeição, o dono da casa, o anfitrião, lavava os seus pés. Ou se não lavasse ao chegar na casa, quando você ia tomar a mesa, assento na mesa para comer, seus pés também eram lavados. Porém, os pés dos convidados não eram lavados pelo dono da festa. Os pés dos convidados eram lavados pelo escravo mais humilde ou menor de todos os escravos. Já começou a fazer alguma diferença? O mais humilde, o mais simples, o mais servo de todos os escravos da casa era que lavava os pés dos convidados. E Jesus então está sentado, posicionado na posição do anfitrião. Jesus é o segundo personagem na mesa. Você imagina aí um U, onde João é o primeiro da direita. Era um local de honra, porque ficava à direita do anfitrião uma pessoa a quem ele estimava muito. Jesus era o segundo na mesa, porque era o local do anfitrião, não era no centro da mesa. E o terceiro na mesa também era um local de honra e de destaque. E quem estava ao lado dele? Quem estava ao lado dele? Judas Iscariote. O último personagem a sentar na mesa era a pessoa mais, ou de menor importância naquela refeição. Quem era a pessoa, a última sentada na mesa? Pedro. Depois que nós analisamos esse panorama e entendemos um pouco dessas disposições, eu quero refletir com você sobre o que Jesus nos ensina quando nós temos poder, quando nós queremos poder, fama, status e performance. O que Jesus nos ensina a fazermos com essas coisas? Primeira coisa que eu entendo que ele vai nos ensinar está do versículo 1 ao versículo 5. Jesus vai nos ensinar a não vivermos uma propaganda enganosa. Tem muita gente que vive uma propaganda enganosa, que vive uma mentira, que vive uma máscara, enganando a si mesmo. Observem que Jesus sabia quem ele realmente era. Ele disse: eu vim do Pai, vou voltar para o Pai. Observem que ele sabia qual a sua capacidade. Ele sabia que tinha todo o poder dado pelo Pai. Mas isso não fazia com que ele vivesse uma máscara. O poder não tomava o coração dele. O poder não fazia dele uma pessoa diferente do outro, ou indiferente com o outro. Jesus sabia exatamente o que ele era. Jesus sabia exatamente o que se esperava dele. Mas em nenhum momento ele disse: agora que eu estou numa condição ou num status de soberano do universo, se prostrem diante de mim e me adorem. Reconheçam a minha grandeza. Batam palmas à minha majestade. Toquem trombetas à minha performance. Jesus não fez isso. Em nenhum momento ele fez isso. E observe que ele não estava em uma situação simples da sua vida. Esse era o momento chave da vida de Jesus. Seu ministério havia chegado ao fim. Eu imagino a pressão e a tensão sobre a vida dele. A tensão e a pressão do inferno sobre a vida dele, sabendo que logo em seguida ele iria ser morto e crucificado. E esse homem então, ele tem uma atitude, talvez um dos últimos ensinamentos de Jesus, que vai marcar a vida daqueles
discípulos, como deve marcar a nossa vida para sempre. Ele se levanta naquela refeição. Depois que ninguém naquela mesa tem a atitude de se humilhar e servir ao outro, ele se levanta, tira a sua capa, pega uma toalha, cinge a sua cintura com a toalha, enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa atitude, para mim e para você, era semelhante se eu e você fôssemos levados a lavar os banheiros das rodoviárias públicas do nosso país. Era como se o presidente da República, ele saísse e fosse lavar os banheiros do Planalto. Havia um choque cultural muito grande, porque as pessoas entendiam que não valia a pena mudar ou perder o seu status. Que o mais importante era manter as aparências e ficar com aquele status consolidado, do que realmente agir de forma a se importar com o outro. Até o fato de Jesus ter removido as suas vestes era um fato de humildade. E imagine, quem era o anfitrião da festa? Era o próprio Jesus. E não era esperado jamais de uma pessoa, na posição que ele se encontrava, tomar a atitude que ele tomou. É por isso que Pedro se espanta. Pedro não se espanta com a atitude de Jesus, porque ele diz, não, o meu pé eu lavo. Não. Pedro se espanta com a atitude de Jesus, porque ele diz assim, não, essa atitude sua é de todas a mais indigna. Mas não sabia Pedro que aquilo ainda era sombra de toda a humilhação que ele ia passar na cruz, tido como malfeitor, como contado em meio de ladrões, sofrendo a pior desonra que qualquer ser humano naquela época poderia sofrer, sentenciado à morte e condenado à pena de morte. O que nós precisamos começar a aprender é que a verdadeira demonstração de que estamos seguindo a Cristo é dada nos pequenos grandes gestos realizados reservadamente. Tem muita gente que está esperando os holofotes para poder fazer alguma coisa. Quando todos os holofotes forem direcionados para mim e todas as atenções estiverem em mim, aí sim eu irei fazer alguma coisa para que todos reconheçam o que eu fiz. A pequena grande atitude de Jesus foi feita no secreto ou no reservado da sua intimidade com os seus discípulos. Eu fico analisando que Deus sempre nos ensinou na sua palavra que a oração deveria ser como, gente? Vai orar? Ora em secreto. Só para você e Deus saber. Vai jejumar? Lava o rosto. Ajeita a cara, para que ninguém saiba que você está buscando mais a Deus. Vai fazer o bem? Faça de tal forma que a sua mão direita, ao fazer, a esquerda não saiba. Quando eu olho para Jesus, eu entendo que grandeza no reino de Deus não significa posição, nem status na igreja. Não importa, meu irmão, se você não exerce nenhuma função aqui na igreja, ou melhor, importa sim, é bom que você exerça, é bom que você sirva, mas não importa o status da função em que você está exercendo, que você está inserido e exercendo. Importa sim o que você está fazendo de todo o seu coração. Não espere, escute bem isso, não espere que as coisas cooperem para uma apresentação
majestosa do seu trabalho, ou para um reconhecimento grandioso daquilo que você faz, para então você poder fazer. Não espere. Não espere estar numa posição para ser diferente ou ser igual a Cristo. Não esperem, ou melhor, não busquem, porque o próprio Senhor diz que quem busca o reconhecimento dos homens, quem busca a glória dos homens, já recebeu a sua recompensa. Mas quem busca a glória de Deus na eternidade receberá do próprio Deus a recompensa eterna. Essa sim deve ser a nossa busca. E é interessante que Jesus começa a ensinar que as grandes coisas do reino de Deus são aquelas pequenas atitudes feitas em secreto, quando só o Pai e você vê. Uma pessoa não faria tal tarefa servil naquela época, arriscando-se a perder seu status, a menos que estivesse completamente confortável com a sua própria identidade. Jesus sabia quem ele era, consequentemente não tinha que provar nada para ninguém. Tem que estar muito bem resolvido para escolher os trabalhos mais simples, ou para tomar as atitudes menos gloriosas de servir ao próximo. Tem que estar muito convicto de quem você é em Deus e do que Deus tem feito em você, para abrir mão muitas vezes da posição mais glamurosa para poder fazer os serviços menos recompensadores, ou talvez menos aplaudidos. O problema, gente, e eu não sei você, é que nós vivemos numa sociedade onde a imagem ela é tão importante, e isso define tanto quem nós somos. Pessoas que buscam criar uma imagem, viver uma aparência, que no final das contas vai determinando tudo aquilo que nós vamos fazer e vai conduzindo os nossos valores. Nós precisamos entender que a vida que caminha em direção a uma construção de uma imagem para aparentar algo que realmente não somos, cansa. Eu não sei se você está cansado de aparentar alguma coisa que você não é. Eu não sei se você está cansado de ter que dar uma pseudo-satisfação ao meio onde você está inserido. Muito embora ninguém te cobre, mas você se cobra. Eu não sei se você está cansado de fazer isso todos os dias e de querer demonstrar alguma coisa para a sociedade, que você se esforça e aquilo se torna até agonizante para você fazer. Mas eu quero dizer a você essa noite, Jesus não te chamou para isso. Deus nessa noite quer nos ensinar a nos libertarmos desse peso, a arrancarmos essa máscara, a jogarmos fora, ou melhor, jogarmos sobre ele esse fardo, para podermos ter uma vida mais feliz. Não dá para ser feliz quando o objetivo da nossa vida é viver de acordo com o que a sociedade me impõe para que eu seja. Pare de viver de acordo com o que os outros dizem, ou de acordo com o que a sociedade determina sobre você. Pare de buscar aquilo que não necessariamente você precisa buscar. Jesus está nos ensinando que para sermos felizes nós precisamos ser verdadeiros conosco. E que as grandes coisas não necessariamente elas são realizadas em meio a grandes plateias. As grandes coisas da vida são feitas muitas vezes em situações que poucos fariam e estariam, mas com efeitos duradouros na vida de outras pessoas.
Jesus não deixava, e é interessante isso, se seduzir pelas tentações do mundo. Lembra quando ele foi levado lá no deserto? O que é que o diabo seduziu com ele? Status, poder, fama, honra e glória. Eu quero ver se eu consigo chegar no âmago do nosso comportamento social. Tudo que nós buscamos, toda a razão de nós nos levantarmos a cada manhã e irmos trabalhar, irmos estudar, nos aperfeiçoar e melhorar, tem um objetivo, tem uma razão, tem uma causa que gera e que nos motiva a buscarmos essas coisas. E talvez aquilo que você tanto esteja lutando e buscando e desejando e correndo atrás e se esforçando e se matando muitas vezes, seja, na verdade, coisas que não necessariamente vão te preencher, que na verdade você talvez nem precise delas. É interessante que um rabino judeu, para você entender como é forte essa questão do status na nossa vida, na nossa sociedade. Um rabino judeu uma vez foi aclamado por ser grandemente caridoso, por suas grandes obras de caridade. E todo mundo dizia, olha, precisando de uma ajuda, pode chamar aquele rabino. O rabino Yehuda Nassi. E ele era conhecido por isso. E toda vez que se precisava de uma ajuda, ele estava disposto. Mas ele disse que faria qualquer coisa para ajudar uma pessoa, exceto abrir mão da sua posição de rabino. É interessante que talvez nós estejamos dispostos a fazer qualquer coisa, exceto alguma coisa que não nos traga mais um status e mais uma glória. Vamos continuando na palavra de Deus. Versículo 5 diz assim: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 6. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. A resposta de Pedro a Jesus aqui é muito enfática. Pedro diz assim: jamais você vai lavar meus pés. Aparentemente, a atitude de Pedro é de grande humildade, de forma que o comportamento de Jesus espanta todos os discípulos, em especial a Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tanto lavou os pés de Judas, como lavou os pés de Pedro. E nós temos que aprender que a posição tanto de Judas, de aparente alegria por ver Jesus se humilhando diante dele, lavando os seus pés, como a de Pedro, de espanto, não necessariamente são boas atitudes. Ambas foram reprovadas por Jesus. Pedro estava sentado num lugar de menor importância na mesa. Na sua posição, ele é quem deveria ter oferecido ou se colocado para lavar os pés. E talvez seja isso que tenha impactado ele. Disse: não, Jesus, de forma alguma, o mais humilde de todos aqui sou eu. E nem sempre a posição mais humilde significa o coração mais quebrantado. Até a busca pela humildade, quando ela não é feita debaixo da direção de Deus e para a glória de Deus, é uma demonstração de arrogância. Eu sou o mais humilde de todos, e nenhum dos santos é mais santo do que eu. Cuidado. O coração do homem é terra estranha. Porém, a posição mais elevada, aquela que Judas estava sentado,
embora fosse considerado convidado de honra, não era, ou não significava a pessoa mais abençoada. A posição mais elevada e talvez a condição de honra não necessariamente significa dizer que você é a pessoa mais abençoada. Cuidado com esses desequilíbrios. Pedro vai para o extremo, Judas está em outro. Por que Judas era o convidado de honra? Vocês sabem? Porque Jesus molhou o pão. Pegou um bocado de pão e molhou e deu para ele. Esse era o sinal, ou essa era a atitude que se fazia para honrar o convidado especial daquela noite. Judas era o convidado de honra. Era aquele que estava à mesa sentado em posição de honra e recebeu a maior atitude de honraria naquele momento. Mas nenhuma das duas situações significava dizer que os discípulos de Jesus estavam agindo de forma correta. O que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos fazer uma autoanálise de quem realmente nós somos e pararmos de viver uma vida que não demonstra a realidade do meu coração. Eu não preciso chegar como o pobre coitadinho na igreja. Eu não preciso ser o pobre coitadinho em meio à minha família. Eu não preciso demonstrar que sou o mais afligido de todos os homens. Não. Deus não quer isso em você. A humildade ela não se cultiva nas plateias do mundo. A humildade ela se cultiva sozinho, na comunhão entre você e Deus. Da mesma forma que a posição mais humilde não significa o coração mais quebrantado, a posição mais importante não necessariamente significa dizer que a pessoa é mais abençoada. Talvez você olhe para as pessoas e diga: poxa, eu queria ser assim, eu queria estar naquele lugar. Olha a performance, olha o status, olha a honra que aquele homem está recebendo, olha o quanto ele está sendo louvado pelos homens e aclamado pela sociedade. Olha como eu queria ser como aquele personagem. Gente, não é na vida do outro que mora a felicidade, não é no sucesso do outro que vai residir a sua alegria, não. Olhar para as pessoas que são bem-sucedidas e achar que por causa disso elas são abençoadas é uma grande mentira. No reino de Deus, sucesso não se mede com performance. No reino de Deus, sucesso se mede com intimidade com Deus e simplicidade de vida, de forma que eu posso me deitar e me levantar todos os dias e ter paz. Tanto Judas como Pedro foram censurados. E é interessante que, para começar a fazer essa autoanálise de quem realmente nós somos, nós precisamos ser confrontados com a cruz de Cristo. Precisamos ser confrontados com Ele. Precisamos analisar o nosso coração. A grande preocupação que eu tenho nessa noite, e o grande desejo que eu quero que Deus faça conosco nessa noite, é que Jesus nos chama para nos apresentar quem realmente nós somos. Nosso verdadeiro eu. Isso só é possível quando eu vou olhar no espelho, mas no espelho onde é refletida a imagem de Cristo. Eu preciso entender que ao ser confrontado com Cristo, isso dói. Eu imagino que Pedro estava angustiado, dizendo: não, os meus pés não. E aí Jesus disse: olha, o que eu faço agora você não entende. E aí Jesus disse: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E é interessante que tem muita gente vivendo dentro da igreja, achando que tem parte com Cristo, mas não consegue sequer refletir sobre os seus pecados e começar a buscar a Deus para ser transformado. Há um detalhe muito interessante aqui no texto. Jesus vai dizer que eles já estavam lavados. Entenda que era uma refeição, e os discípulos já chegavam limpos para essa refeição. Nenhum convidado chegava sujo.
Era uma desfeita. Porém, as estradas empoeiradas iam contaminando os pés dos convidados. Ninguém usava tênis naquela época. E quando eles chegavam na casa, os pés estavam sujos, era natural. E é por isso que era necessário lavar os pés. É por isso que era necessário purificar os pés, e não o corpo todo. Daí então Pedro não dizer, ó Senhor, então me lava todo. Não, ele estava limpo todo. Jesus disse, vocês estão limpos. Todos não, exceto um, Judas. Mas já estão lavados. Não é necessário se lavar tudo. É necessário lavar os pés. E o que é que nós precisamos entender com isso? É que ainda que eu seja salvo, eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Eu preciso ser purificado todos os dias. Eu preciso ser transformado e limpo todos os dias. Tem muita gente que está agindo como Judas, pelo pretexto de que um dia, em um determinado momento, foi santificado, ou buscou a Deus em um determinado momento da sua vida de santificação, acha que agora está com toda a parada resolvida. Cuidado, Judas foi para o inferno. Cuidado, porque momentos pontuais na sua vida espiritual de santidade não garantem ou não são demonstrações de uma vida verdadeiramente transformada por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos presos em pecados dos quais nós não queremos nos libertar. Tem gente que vive escravizado em vícios. Tem gente que vive escravizado em desejos. E em nenhum momento se sente condoído com aquilo, em nenhum momento se sente entristecido com aquilo. Quando nós somos confrontados com Jesus, preste atenção nisso. A primeira coisa que Ele nos mostra é quem realmente nós somos. E quando nós olhamos quem somos e o nosso pecado fica à mostra, a primeira coisa que isso gera em nós é uma angústia na alma pelo mal que existe dentro de nós. Isso dói. Ser confrontado com Jesus, ou ser confrontado no nosso eu, machuca. Olhar para mim e dizer, esse sentimento, esse meu desejo, ainda que seja desejando uma coisa boa, é um desejo pecaminoso, porque ele visa a minha glória e não a glória de Deus. E eu preciso entender que isso dói, mas essa dor é santa. Porque essa dor sara. Porque o lavar de Jesus todos os dias sara e cura. Eu quero dizer para você nessa noite que ainda que você venha para a igreja, coloque os trajes corretos, use vocabulário de crente, transmita uma aparência de santidade, de integridade, ainda que você conviva bem com as pessoas, se você não permitir que Jesus lave os seus pés todos os dias, ao se arrepender dos seus pecados todos os dias e buscar santificar-se nele todos os dias, talvez você esteja caminhando para longe dele. A grande demonstração de que os discípulos eram verdadeiramente salvos é que, além de serem lavados completamente pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, Cristo lavava os pés deles todos os dias. Era essa a grande lição que Jesus estava querendo ensinar. Jesus não estava aqui instituindo um tipo de culto de lava-pés, como nós temos em alguma igreja. Não era isso. Nem muito menos um sacramento como a ceia. Também não era isso. O que ele estava dizendo é que o verdadeiro cristão, ele busca a Deus todos os dias para se santificar em Deus. Jesus ensina a Pedro que quem foi lavado no sangue do Cordeiro, a única coisa que precisa agora é bater as poeiras dos pés. As ruas empoeiradas da vida revelam a necessidade constante de lavagem dos pés, porém, elas são incapazes de contaminarem todo o nosso corpo. Ainda que nós venhamos a viver nesse mundo e sermos contaminados, ou termos os nossos pés contaminados na caminhada desse mundo, é impossível que nós tenhamos todo o nosso ser contaminado.
Eu quero trazer para você nessa noite o entendimento de que nada, absolutamente nada, vai impedir aquilo que Deus fez na cruz, por mim e por você. O banho no sangue de Cristo no Calvário é perfeito e suficientemente poderoso para impedir qualquer sujeira do mundo de mais uma vez te contaminar por completo. Veja o que Jesus está dizendo, versículo 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, aqui com referência a Judas, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Preste atenção, meu irmão. Nada, absolutamente nada vai impedir o que Jesus fez por mim e por você. E a última lição nessa noite, que o Senhor nos ensina a fazermos com poder, status e performance, é que Jesus nos ensina que grandeza e honra no reino de Deus está intimamente atrelada ao bem que fazemos ao próximo, longe dos holofotes desse mundo. Vamos ver? Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar de honra. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O discípulo nunca é maior do que o mestre. Mas o objetivo do discípulo é ser igual a ele. Se alguém aqui deseja realmente ser parecido com Cristo, sirva ao outro, longe dos holofotes do mundo. Eu fico impactado quando Jesus está parado lá diante do templo e aquela senhora com apenas 2 moedinhas, de tudo que ela tinha, moedas de valor financeiro mais insignificante que existia, é louvada pelo próprio Senhor. Jesus disse: ela deu tudo que tinha, e o que ela deu, não contabilizando o valor monetário, é maior do que todos aqueles que colocaram a ele as suas ofertas, porque colocaram naquilo que ele desejava. Nós precisamos entender que as pessoas não precisam das migalhas que nós podemos dar. Nós precisamos entender que no reino de Deus, doar-se ao próximo não é daquilo que me sobra ou daquilo que me resta. Nem muito menos doar-se ao próximo é do quanto eu sou capaz de doar. Não, doar-se ao próximo é deixar a minha posição de status, deixar a minha posição de performance, deixar a minha posição de honra na igreja e descer até aquele necessitado e dizer: meu irmão, o que é que você está precisando? Que eu quero andar com você. Sabe quando isso acontece? Quando eu entendo a luta do outro e começo a caminhar com o outro e a lutar com ele para que ele vença aquela luta. Sabe quando isso acontece? Quando eu conheço uma pessoa que chega e diz: eu estou escravizado em vícios, e você começa a caminhar com ele até que ele vença os vícios. Sabe quando é que isso acontece? Quando eu lavo os pés uns dos outros, que é isso que Jesus está dizendo? Quando eu me alegro com aquele que recebeu uma boa notícia e fico feliz e não invejando aquilo que ele conseguiu. Sabe quando é que eu lavo os pés uns dos outros? Quando eu começo a me importar mais com o outro do que comigo mesmo. Quando eu dedico do meu precioso e curto tempo, um tempo, para me dedicar ao outro.
Ninguém no reino de Deus é medido por aquilo que pode fazer. A medida do reino de Deus, ela está diretamente relacionada àquilo que nós fazemos em função do outro, em benefício do outro e por amor ao próximo. Isso verdadeiramente é amor cristão. E o que Jesus conclui dizendo é que se a gente fizer essas coisas, nós seremos felizes. O que ele está dizendo é que se você dedicar o seu tempo para abençoar o outro, você vai ser feliz. Se você passar seu tempo criando uma máscara, mostrando performance, tentando mostrar para a sociedade uma aparência de algo que você não é, e nem de algo que você não vive, você vai ser infeliz. Mas quando você parar e prestar atenção que é necessário que os outros sejam abençoados pela sua vida, que eu não estou falando aqui de finanças, que Jesus não tirou um centavo do bolso para abençoar os discípulos, lavar os pés deles. Mas quando você começar a se importar com o outro e viver em função, e viver de forma que possa abençoar as outras pessoas, você vai ser feliz. As máscaras vão cair. E você vai ser feliz. O problema é que a igreja de hoje tem perdido a sua capacidade. A igreja de hoje tem perdido a capacidade de se arrepender dos seus pecados, de confessar e de deixar. A igreja de hoje, pelo contrário, tem criado máscaras e máscaras e artifícios para encobrir as suas mazelas. É por isso que nós vivemos tão nesse mundo maluco, tão assustados com as notícias ou com as incertezas de amanhã. Meu irmão, Deus não me chamou para viver essa loucura dessa vida, não. Nem o padrão desse mundo, não. Você só está perdendo o juízo e a paz antes de dormir, e o sossego quando diz que amanhã é segunda-feira, porque você está caminhando segundo o modelo desse mundo. Pare, mude e volte. Jesus nos chamou para sermos agentes de limpeza uns dos outros, para podermos nos preparar na ajuda mútua para a grande ceia que um dia experimentaremos com Ele na sua presença. A mensagem aqui, acima de tudo, é uma mensagem que visava o futuro, o nosso futuro de felicidade. Nós precisamos uns dos outros na caminhada dessa vida, nos ajudando. Não é, gente, aqui, nem eu estou ensinando que você deve chegar e contar todos os seus problemas. Cuidado. A última vez que eu preguei aqui, eu disse: busquem homens de Deus em meio às suas aflições. Não busque qualquer pessoa, não, principalmente um fofoqueiro, porque aí você aumentou o problema, dobrou. Cuidado. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é que nós precisamos uns dos outros para nos purificarmos. E sabe quando isso acontece? Quando alguém vem até mim e me confronta. Dizem: tu está errado, não é assim que Deus diz. Não é confrontando, não é assim que a sociedade diz, nem é assim que eu acho, não é assim que Deus diz. Aí você começa a ser lavado. Mas você precisa entender que precisa ser transformado. E eu quero concluir dizendo que as palavras de Jesus não são para nos constranger, mas para o nosso verdadeiro bem. Jesus não está dizendo aqui aos discípulos algo que vai doer, que vai ferir e vai deixar você sangrando até a morte. Não. O que ele está dizendo é o seguinte: que para lavar os pés, eu vou ter que tocar na ferida dos seus pés, causadas muitas vezes pelas estradas acidentadas da vida. E talvez, para deixar ele mais limpo, eu tenha que espremer o pus do seu pecado encravado nas suas unhas, dentro das suas entranhas, até que você fique sarado.